Cumprimentar também o jornalista, ele que é jornalista também, além de outras formações que tem, que está aqui conosco também. Ele chegou agora há pouco aqui, está aqui conosco, o jornalista Dalbert Gonçalves, ele que é muito inteirado nos assuntos, ele que acompanha de perto os problemas da cidade, está sempre correndo aí nos quatro cantos da cidade. Ele também que fala bastante. Eu vou convidá-la que puxe a cadeira. Senta aqui, por favor. Se soubéssemos que o senhor estaria por aqui, teria preparado uma cadeira, mas não tínhamos conhecimento. Mas a mesa e o coração e o programa sempre cabe mais um. Seja bem-vindo e uma boa tarde para você. Boa tarde, Márcia. Boa tarde, Edmilson. Boa tarde, pastor. Boa tarde aos ouvintes da rádio. Na verdade, eu vim fazer uma visita. Aí eu coloquei apenas a minha face doce e angelical para te cumprimentar. Você puxou aqui para dentro, não é verdade? Mas já que estamos. Agradeço o convite de fazer parte dessa mesa e uma muito boa tarde a todos que nos ouvem. Obrigado. E não preparamos outro, até tem outro microfone, eu já disse, mas daqui capita a voz, dá para nós bater um papo aqui. Pastor vereador Newton Santos, o senhor tem um conhecimento, o senhor vem já de uma outra gestão, o senhor está na segunda gestão na vereança, o senhor conhece como funciona o poder legislativo, o senhor sabe como fazer uso do poder que o senhor tem como autoridade municipal, como vereador, para representar a população. E eu queria saber do senhor como está os trabalhos da CPI, da BRK, na Câmara Municipal. A população, são muitas reclamações que houve uma comissão já, que gerou fruto de um inquérito no Ministério Público, que já passa de 1000 páginas, e foi instaurado uma CPI, a chamada CPI da BRK. Como está? Vamos falar primeiro desse assunto, depois eu vou perguntar para o senhor da ida da Brasília, o que o senhor foi fazer em Brasília? Perfeito. Qual o interesse? Há interesse da população? Houve o pensamento na cidade do senhor em Brasília, ou o senhor foi lá só tomar um cafezinho? Trouxe algo de positivo, ou vai trazer algo de positivo para a cidade? Mas antes, vamos na BRK. Eu tenho ouvido, e até coloquei um áudio do senhor aqui no ar, para que os ouvintes, os internautas, tomassem conhecimento de um áudio inflamado do senhor na tribuna, falando sobre os problemas, e segundo os usuários, a BRK tem causado para eles, que é fruto da CPI. E até no plenário, o senhor invoca a imunidade parlamentar, que o senhor pode falar. Nós colocamos esse áudio aqui no ar, não há necessidade agora, porque o senhor está aqui, mas o senhor deu uma pincelada aí no início, e eu pedi para guardar para nós comentar o assunto dos ônibus. Eu queria saber do senhor agora, como está o trabalho, qual que é a posição, o senhor faz parte da CPI da BRK, a população vai ter uma resposta na altura do que precisa. Qual que é o posicionamento do senhor hoje com relação à CPI da BRK? Em primeiro lugar, quero cumprimentar o Dalbert também, que é um munícipe inteirado dos assuntos da nossa cidade, é um entusiasta e quer também o bem da população, assim como todos nós que aqui estamos. Nós estamos trabalhando na BRK, inclusive eu, fazendo também um relatório à parte. Nós teremos um relator, que é o Mir do Lange, mas eu já estou preparando também o meu relatório com denúncias, porque pode ter quantos relatórios quiser dos membros da CPI. O senhor faz parte da CPI? Faço parte da CPI. O senhor é membro da CPI? Membro da CPI. Quero, inclusive, invocar a população que nos ouve agora para poder estar na Câmara Municipal do dia 27, agora até o dia 31. Teremos uma força-tarefa para receber as reclamações, porque, torno a repetir, o nosso relatório, ele tem que ter as documentações da Câmara, as respostas dos requerimentos, mas tem que ter também as denúncias da população, que no início da conversa eu disse, como pode uma pessoa de 4 pessoas
que mora mais de 20 anos na casa, de uma hora para outra, começar a gastar mais de 10 mil metros cúbicos de água dentro do seu lar. A BRK diz que é vazamento. Então, eu fui lá falar com o diretor e disse, olha, se tiver vazando 10 mil litros de água debaixo da casa da pessoa, vai cair a casa da pessoa, não é? Agora, os técnicos dizem que não há vazamento. Outra coisa que eu estou indagando nessa próxima reunião da CPI é a visita dos técnicos da própria BRK. Na minha concepção, teria que ser uma empresa isenta da BRK para poder aferir o encanamento, para poder fazer essa vistoria. Porque, por exemplo, você reclama da BRK, ela pega um funcionário da BRK e manda lá para ver o problema. Eu não concordo com essa situação e, por isso, volto a repetir. De antemão, toda a população deve instalar o bloqueador de ar, que é uma lei minha. Pós o hidrômetro, ela instala o bloqueador. Esse bloqueador ele inibe a passagem de ar e vai estourar o encanamento da BRK. Porque o ar passa e vai para a população. Então, se ele é interrompido, ele vai causar uma pressão na tubulação da BRK. E qual a solução? No relatório, nós vamos pedir a instalação de várias ventosas industriais na rede da BRK, para que ela faça esse ar vazar antes de chegar no relógio da pessoa. Você sabe, Edmilson e Dalbert, que a BRK ela tem por obrigação, em até 5 anos, de aferir o hidrômetro das casas. Porém, ela não vai lá regular o hidrômetro, ela vai lá e troca. Sai mais barato para ela trocar e rentável. Porque um relógio novo, ele está sensível. Ele está muito sensível. Pode ver que a pessoa trocou o relógio, a pessoa fecha todas as torneiras, o relógio continua girando. Por quê? Porque o ar que passa, ele gira devagar, mas gira. O ar que passa, ele faz com que o relógio gire e, consequentemente, aumente o valor da conta da pessoa. Nós fomos até a fábrica de hidrômetros, eu até tenho um vídeo na internet, onde o fabricante, ele afirma que o ar passa. Não significa dizer que todos os casos são ar. Não é? Tem casos de vazamento, mas tem casos que não tem vazamento e que é o ar. E aonde ele passa, então a conta vem mais alta. Se o ar vazou no seu hidrômetro, a sua conta vai vir mais alta do que o seu vizinho da Albert, porque lá não passou. O ar vazou aqui, não vazou lá. Entende? É um escape. E é por isso que a necessidade de ventosas na rede é a realidade na cidade de Limeira. Porque a BRK já foi multada, já foi acionada pela ADES-PCJ, que vieram técnicos aqui e detectaram ar a mais do permitido na rede. Aí, este próprio inquérito que está na mão do Ministério Público fez com que o promotor também contratasse um perito para vir averiguar, e o perito da promotoria também detectou ar a mais na rede de água da cidade de Limeira. Então, está aí o problema. Esse vai ser um dos apontamentos no meu relatório final, que eu vou entregar na mão do promotor. Eu peguei 2 ganchos nas colocações do senhor aí. Nós vamos colocar já o Dalbert Gonçalves na conversa aqui. Mas antes, deixa eu ver aqui. O Cleiton Rodrigues, ele fala: boa tarde, Edmilson. Pergunta para o Newton Santos o que vai acontecer com o transporte coletivo de Limeira se esses 32 ônibus vai sair de Limeira, ou vocês vão fazer de tudo para não deixar. Vamos embora daqui. Vamos embora daqui. A pergunta dele, nós abordamos o assunto aqui, né? Já falamos sobre isso, acredito que ele já ouviu, entendeu? Mas com certeza eu acredito, eu não tenho como acreditar em outra coisa, entendeu? Que o Poder Executivo, o prefeito e também os vereadores vai sim mobilizar para que isso não venha acontecer. Porque se acontecer, realmente vira um caso no sistema do transporte coletivo na cidade de Limeira, é isso, né? Como foi dito aqui no início, nós somos resolvedores de problema. A solução não é ir embora da cidade, a solução é resolver o problema. Não é? Foi para isso que nós fomos colocados. Agora, os 32 ônibus, eu garanto que o gestor vai fazer de tudo para que eles não sejam apreendidos.
E se for, deve ter algum dispositivo legal na intervenção que faça ele alugar emergencialmente alguma coisa. O que não pode acontecer é a população ficar sem ônibus. E acredito que não vai. Correto. Voltando na colocação do senhor aí, o senhor falou em relatório paralelo. O senhor trabalha com essa possibilidade de fazer um relatório paralelo? Olha, apartado, exatamente. Apartado, muito obrigado, paralelo apartado é diferente, né? Um relatório diferente do atual. Então, eu vou caminhar com essa linha. Se o relatório final do relator não me agradar, eu apresento o meu. Correto, está aí a colocação, sinal que ele está acompanhando de perto o que está acontecendo. Uma outra colocação é com relação à lei de autoria do senhor da instalação de válvula, é isso? Exatamente. Válvula retentora de ar. Tá. Já existe em vários locais. Tá. Eu já vi essas válvulas, o senhor mesmo mostrando, assoprando lá essas válvulas, para que os munícipes instalam na casa dele. Eu queria fazer uma colocação sobre isso. O projeto do senhor, ele é de importância para que, se realmente funciona essa válvula, não onerar supostamente onerar as contas dos munícipes através de ar. Então, ele é importante. Mas a minha observação é o seguinte: eu causo um dano ao senhor, entendeu? Eu pego essa chave do carro do senhor aqui, danifico ela e quebra. Aí o senhor tem que mandar fazer outra chave e deixar eu quietinho, sendo que eu fui o causador do problema. Quem está causando, nesse caso, é o meu ponto de vista, nesse caso, a suposta irregularidade é a BRK mandando o ar para os munícipes, e não os munícipes para com a BRK. E aí os munícipes têm que comprar a válvula, instalar para sanar um problema que não é deles. O problema é da concessionária. Não seria prudente isso, o vereador, da parte da concessionária, ela ter essa sensibilidade e se há o problema, parece que até eles mesmos, não vou falar aqui com 100% de certeza, mas parece que até eles já reconheceram que realmente há a questão do ar. Então, se é o causador, não é o causador que teria que resolver o problema? A minha lei diz que a BRK ela tem que dar ampla divulgação à colocação desse dispositivo e poderá distribuir gratuitamente. É claro que se ela se interessasse, ela teria criado um departamento lá de assistência social para ver as condições da pessoa, porque uma válvula custa, em média, entre 35 a 40 reais, e tem pessoas que, infelizmente, não têm essa condição. Não é? A pessoa não consegue nem pagar a conta de água, como é que vai colocar mais 40, que é uma válvula? Então, a BRK, se ela tivesse essa sensibilidade, ela teria criado esse departamento, porém, ela alega que uma resolução impede ela de colocar. Mas eu já também me contrapus dizendo que lei é superior à resolução. Ela tem que obedecer à lei. A resolução é a última a se obedecer na hierarquia dos poderes de lei. É lei complementar, lei ordinária e, por último, é a resolução. Então, ela não... Esse álibi ele cai por terra. Cai por terra e eu não aceito de maneira alguma. É uma briga, é uma luta. Agora, a pessoa que colocar e comprovar que houve esse aumento na conta de água dela e depois que ela colocou, parou, então ela deve pegar as últimas contas, entrar no PROCON ou talvez na Justiça Comum e requerer o que diz o Código do Consumidor, que todo aquele que se sente lesado, ele tem direito de entrar e comprovado o abuso e a cobrança indevida, ela tem direito de receber os 5 últimos anos e em dobro. Agora, é uma demanda que a pessoa não pode só ficar gritando dentro de casa, reclamando, xingando o vereador, xingando a BRK e não tomar uma atitude. O poder, a justiça, ela está lá de portas abertas, mas tem até um ditado e o Lauber deve conhecer, assim como você também, que diz que a justiça ela não assiste quem dorme,
Se a pessoa ficar em casa, a justiça não vai lá bater, falar, quer que eu faça para você? Não, é a pessoa que tem que ir atrás. Por isso... Quem não está nos autos, não está no mundo. Exatamente. É uma lógica que é verdade estampada para todos, não é? Não adianta a pessoa ficar só reclamando e não agir. Nós vamos agir, a Câmara Municipal não tem como quebrar o contrato da BRK, a não ser por uma revolução popular aqui, uma ação popular, que se gerasse isso. Entre justiça, poder executivo, poder legislativo e o povo. Aí sim. Agora, o que nós estamos fazendo é a nossa parte como legisladores. Vamos apresentar o relatório na mão do promotor. E todas as pessoas que se sentirem lesadas devem comparecer com as suas contas na Câmara Municipal do dia 27 ao dia 31, para que este reclame faça parte do nosso relatório final. Agora, eu quero deixar bem claro, além disso, a pessoa também vai ter que procurar a Justiça Comum e o PROCON para reaver seus direitos. Correto, está aí as colocações justificativas do vereador Newton Santos, que faz parte da Comissão Parlamentar de Inquérito da BRK, que investiga as supostas irregularidades da BRK. São 13 horas e 1 minuto. Eu sei que o tempo do senhor está escasso, aí o senhor tem horário marcado, mas nós temos mais, no mínimo, eu tenho 2 perguntas para fazer para o senhor. O que o senhor foi fazer em Brasília e também sobre quais os projetos que o senhor tem aí que tem beneficiado ou vai beneficiar a população. Mas antes, eu vou colocar aqui o também jornalista na conversa, Dalbert Gonçalves, para ele, o que ele acha dessa questão da CPI, a chamada CPI da BRK e as explanações que o senhor deu aí. É com você. Edmilson, existe uma questão que está sendo esquecida, que é a seguinte. Esse problema começou em 2017, com um movimento que eu chamei de microexplosão de consumo de água em Limeira. Mediante esse quadro, eu encontrei uma única pessoa que teve coragem de mover um processo contra a BRK para poder provar a existência de ar na canalização, em 2017. Essa história de ar não é de agora. Não. Essa história de reconhecimento de ar também não é de agora. Eles estão dizendo que fulano, cicrano ou beltrano, ou que tal empresa, ou que esse ou aquele descobriu agora, que o técnico movido pelo MP foi agora, mas isso não foi detectado agora no judiciário. Inclusive, a minha lei é de 2015, mas aprovada em 2016. Sim. Não, eu estou dizendo com relação à comprovação cabal, juridicamente, de que esse ar existe. Até 2017 não existia isso. Foi um processo que, inclusive, eu estou aqui na presença da doutora Ana Cláudia, que ela me acompanha, e que nós encontramos uma pessoa que teve coragem de mover o processo e foi comprovado nesse processo, lá em 2000, no início de 2018, que existia ar na tubulação. Então, quem descobriu isso foi um movimento que eu movi, que essa pessoa de coragem teve, e a doutora Ana Cláudia teve coragem de se mover contra a BRK. E agora, há pouco tempo atrás, a BRK moveu um recurso especial para invalidar esse laudo e perdeu. Então, pastor, e eu falo isso até com muito respeito, você sabe disso, e das vezes que nós nos encontramos, e você é uma das poucas pessoas que entende isso, a minha situação com relação à Câmara é de embate, não de inimigo. São coisas distintas, não é verdade? Nós podemos tomar um café, como brincamos na prefeitura, nos encontramos, mas os pontos de vista são divergentes, né? E isso fica muito bem separado, porque se nós somos inimigos, nós não estaríamos no mesmo cômodo. Então, fique bem claro que quem resolveu esse assunto é essa senhora que está aqui. Quem definiu, quem descobriu e conseguiu provar, mediante laudo de perito judicial, de que existe ar na tubulação, não é ninguém de agora. Essa senhora que fez aqui, porque ela é uma advogada competente, eu trouxe todo o arcabouço para ela, porque eu estava envolvido no assunto, e encontramos uma pessoa corajosa. Então, entenda o seguinte, esse movimento que vai ser feito na Câmara, de reclamações, etc., é importante? Claro que é. Mas se alguém tiver a sensibilidade de pegar cópia desse processo, resolve o assunto em pouco tempo, em muito pouco tempo.
Tá? Porque isso, a existência de ar na tubulação já foi comprovada juridicamente e, em segunda instância, já foi comprovada e confirmada. Isso já existe desde o início de 2018. Infelizmente, eu fui à tribuna da casa, falei a respeito disso e ninguém tomou conhecimento. Ninguém quis tomar esse assunto, talvez por ter sido uma ação minha, e isso eu entendo perfeitamente, porque o problema hoje é o pai da criança. É quem descobriu. Mas eu não faço questão, eu não sou ligado a partido político. Eu estou há 35 anos trabalhando pela cidade sem nunca ter sido filiado. 35 anos, todos os dias. E esse contrato da BRK, que na verdade não é BRK, é Odebrecht, ela foi discutido na Câmara, aprovado na Câmara num domingo, no dia da morte do Ayrton Senna, num domingo, lá em 1984. E eu acompanhei, antes disso, a reunião na Associação Comercial de Limeira, que teve uma reunião com as lideranças da cidade, para poder resolver, para ver se ia privatizar ou não. Então, o que eu gostaria de apontar para o pastor Newton é que ele se sensibilizasse, pegasse essa ação, e nós teríamos condições de movimentar muito menos gente. Porque, veja, a primeira vez que o Vaguinho chamou gente na Câmara, foi gente se arrastando. Pelo amor de Deus. Nós não podemos fazer isso com a população. Nós não podemos fazer isso. Então veja bem. Só um parênteses. Claro. Quando você fala em contrato, só para ficar claro para os ouvintes aí, para os internautas, você fala do contrato da BRK com o município. Não, do contrato da Odebrecht lá em 84, da licitação do edital que foi concedido e terceirizado o sistema de água. Inclusive, a empresa aqui no Brasil não tinha aporte financeiro, porque o promotor pediu, se eu não me engano, 100 mil na época de aporte, e aí que veio a Lyonesse de Bowles para poder complementar. E fizeram um bem bolado lá para colocar todo mundo na brincadeira, e depois a Lyonesse de Bowles saiu, não avisou nada no edital, o edital continua correndo, os contratos foram prorrogados, aumentou para 34 anos, foi para mais 70 anos, não sei o quê, e essa última parte é brincadeira minha, tá? E ninguém sabe. Cadê a pessoa que assinou esse contrato? Mas tudo bem, isso é um caso. Então eu estou sugerindo ao pastor e à comissão que pegue cópia desse processo e fala, olha, está aqui, ó, está aprovado judicialmente que tem ar. E a partir daí, qual indenização vai ser solicitada? Tem um outro agravante. Naquela época, em 2017, foi feita uma reunião com o presidente ou representante da empresa e eles soltaram, a Ares PCJ soltou um informativo de que foram investidos 2.800.000 em 3 meses da cidade, tá? Na cidade. Porém, o contrato, o edital lá de 1984, dizia que naquele mesmo período tinha que ser investido 7 milhões naqueles meses. Então, houve uma quebra de contrato grave, porque ninguém falou nada. E eu levantei esse problema na Câmara. Eu levantei isso na reunião antes da Câmara, da comissão da época, se reunir antes da reunião com o representante da BRK. Então, é uma série de fatores, é uma série de agravantes que ocorrem com relação à BRK em si. Válvula de retenção. Está ocorrendo na cidade e que munícipes estão sendo multados pela empresa por instalar essa válvula. Bom, se você coloca depois, vamos colocar aí 50 centímetros, 60 centímetros depois do cavalete, ninguém pode lá tirar. E eu tive vários relatos de que a empresa foi lá, não tenho como provar, são relatos, são provas de ouvir dizer, conforme prevê o Código Penal, de ouvir dizer, de que as pessoas foram, de que funcionários da empresa foram lá, retiraram a válvula, levaram embora a válvula e ainda multaram a pessoa. Eu também, já tive alguns relatos nesse sentido, não é verdade, professor? Então, veja. Agora, dentro da casa da pessoa, é propriedade dela. Quem manda é ela tem que... O princípio constitucional de posse foi ferido. Cabe uma representação muito forte caso isso tenha ocorrido. Já tem uma manifestação do Tribunal de Justiça de que a responsabilidade da concessionária vai até o hidrômetro. Do hidrômetro para dentro é posse da pessoa. O próprio tribunal... Sim, mas entenda, e eu sei que você já sabe disso, Newton. Veja, depois do hidrômetro, nós temos uma rosca que ainda faz parte do hidrômetro, mas está depois do cavalete. Por isso que eu estou sugerindo que as pessoas façam essa inserção dessa válvula pelo menos 50 centímetros depois do coisa, né? A lei, ela diz que é 200 milímetros, que equivale a isso mesmo. Sim. Agora, a BRK está
aplicando tá o negligenciando. gato em cima dos munícipes, que ela tem diminuído o cavalete para que a pessoa não possa colocar. Enfim. Mede 50 centímetros, resolveu o problema. Exatamente. 500 milímetros, agora, se a pessoa não tiver nenhuma torneira entre o relógio e a caixa d'água, ela pode colocar no receptor da caixa d'água. Se ela usa a água toda da sua residência, da caixa, então antes de entrar, ela pode colocar ali sem nenhum problema. Outro assunto. O senhor me apresentou a doutora e falou, parabéns pelo trabalho. O que eu peço aqui em público, cópia desse processo, para que a gente peça que ele seja anexado ao processo da CPI. Posteriormente, eu vou falar com o Dalber, e, enfim, quando entrar no período das oitivas, eu posso até comunicá-los e eu mesmo fazer o convite para que vocês possam falar na CPI e nos ajudar nessa demanda, porque no que pese que lá atrás já foi comprovado, o problema ainda persiste. Sim. E o que fazer para que isso chegue ao fim? Uma das soluções é a instalação de ventosas, que deve chegar em minhas mãos. O número de ventosas deve chegar essa semana oficial que existe na rede. Nós vamos pedir no mínimo o dobro para que esse problema seja sanado. Um problema que a BRK alega ser necessário para ela fazer a água chegar lá no Registro Ragazzo. É só colocar uma bomba e mandar lá para cima, como já existia. Exato. E elas foram retiradas na época da Águas de Limeira. As bombas de recalque foram retiradas propositalmente para, na minha opinião, criar esse problema em posteriori. E ninguém se engane. Toda empresa que presta serviço à prefeitura, ela presta serviço visando lucro. Ela não troca figurinha, não é? Não, inclusive, agora, nós temos um problema, pastor, desculpe interrompê-lo, mas é pertinente, de que a agência reguladora, ela recebe sobre o faturamento da empresa. Meu Deus do céu, como que uma agência que vai regular a sua empresa recebe de você? Exatamente. Isso é um erro muito, muito triste, muito grave. Que nós podemos também denunciar na CPI para que a promotoria, como eu disse, a caneta do vereador, me perdoe, ela é limitada. O que nós vamos poder fazer? Além de usar os microfones, e eu tenho feito isso constantemente, e enfrentando o problema frente a frente, nós vamos poder apresentar o relatório e pedir que seja tomada uma atitude de imediato, visto que o inquérito que a comissão provocou lá no passado já teve um desenvolvimento, mas que há uma urgência em se tomar uma atitude. Não é? Uma urgência urgentíssima. Urgentíssima. Não é verdade? Porque eu disse em várias vezes que eu fui indagado, você aumentar 40, 50 reais na conta de água da pessoa, você tirar a comida da mesa dela. 40 reais, 50, 100, 200 que seja, para muita gente não é nada, mas... Nós tivemos conta de 1.800, que passou de 100 para 1.800. Né? Tivemos casa fechada. Sim. E a conta veio... Essa casa fechada é um outro assunto, então vamos passar essa parte da casa fechada. Né? Bom, deixa eu só fazer uma última observação, Edmilson. Espero que a gente chegue no outro. Claro. Você já fala sobre isso? Tá, quando nós dissemos aqui da questão do contrato, numa linguagem mais popular, como o senhor colocou lá na tribuna da Câmara, para a população entender, porque hoje, na verdade, já houve diversas mudanças, diversos nomes, entendeu? Que nós não, pelo menos eu não sei esclarecer quem é quem em toda essa história, entendeu? O discurso do próprio vereador lá na Câmara deixa um pouco claro sobre isso, entendeu? Então, por isso que nós temos que falar do atual para entender o que passou. Então, foi até por isso que eu falei se era do contrato atual. A pressa aí nas respostas agora é do senhor, que eu sei que o tempo do senhor já está estourado, entendeu? E eu tenho mais duas perguntas para fazer para o senhor e ele tem mais uma colocação. Rápido. Essa história das empresas, ela foi identificada numa delação premiada que ocorreu lá em Pernambuco, no Ministério Público Federal, onde o representante da Odebrecht disse em alto e bom som:
Nós estamos operando em Limeira desde 1985. Odebrecht. Se você olhar na conta de água hoje, o CNPJ é da Odebrecht e mais. A conta de água está sendo passada, ela está vinculada a um procedimento da Caixa Federal. Me faltou, ela está penhorada. Se eu não me engano, existe essa observação. Bom, a outra questão que é rápida, pastor, e eu preciso que você observe isso com muita calma também, é sobre um boato de que, ou um acordo de que essas válvulas têm que ser aferidas pelo Inmetro. População, prestem atenção, não existe essa obrigatoriedade. A obrigatoriedade, ela não existe, porque o município não pode exigir nada dentro da sua propriedade se não for ilícito. Ele não pode obrigar a você fazer nada que não seja por força de lei e que esteja vinculado ao seu poder de patrimônio, ao seu poder de posse. Então, a obrigatoriedade que se fala aí, que tem que ser aferido pelo Inmetro, não existe, porque não existe no mercado quantidade suficiente de válvulas aferidas pelo Inmetro. Dentro da sua casa, desde que seja lícito, você põe o que quiser. Prestem atenção, o que quiser. E o funcionário da BRK que chegar lá e falar, não, você é obrigado a trocar o hidrômetro. Bom, qual é a data desse hidrômetro? A Lei 11.445 diz que você tem, ele pode ser aferido por 5 anos. Pode ser. Obrigatoriedade, essa obrigatoriedade ela é discutível. Bom, você sabe que eu tenho bastante coisa para falar, mas em função do horário do pastor e respeitando isso, eu passo a palavra novamente. Muito obrigado novamente por essa conversa. Pastor, precisamos conversar mais vezes. Com certeza. Para deixar bem claro, a lei, que é de minha autoria, teve uma emenda por parte do vereador José da Mix, que colocou que toda a válvula teria que ser aferida pelo Inmetro. Na época, nós acrescentamos, ou por órgão competente. Se o camarada já comercializa, aí eu entro com o entendimento da lei. Se ele comercializa, se ele tem um CNPJ e autorização para comercializar a válvula, então ela já é regulamentada por um órgão competente. Aí... Posso fazer só uma correção posterior? Nós fizemos uma indagação ao Inmetro, e o Inmetro respondeu que não é de sua competência aferir válvulas, e sim pesos e medidas, como registro de bujão de gás, balanças e até mesmo o hidrômetro, que aí o IPEM faz o trabalho dele. Além do fato de que essa válvula está sob a orientação e registro do IPI, do INPI. É essa a questão. O problema principal é que, como você mesmo disse, o Inmetro não é órgão competente em fiscalizar. Exato. E ela só pode ser comercializada por ser um produto para terceiro, se eu não me engano, após registro em INPI e as comprovações técnicas que são obrigatórias, hidráulicas, etc. Mais uma vez, obrigado. Eu vou, de antemão, estou preparando, junto com a minha assessoria, para revogar esse artigo, visto que o próprio Inmetro já disse que não é de sua competência regulamentar. E o Brasil todo está colocando, não é? Esse problema não é só em Limeira, é em várias cidades do nosso estado e do país também. Além de querer seccionar o livre uso dentro da propriedade. Não isso pode, é muito grave. Então, se o senhor providenciar isso o quanto antes, a legislação, o município e a história agradecerá. Obrigado, Dal. Pastor Newton Santos, acho que aí falamos um pouco sobre a questão BRK, há muito que ser falado, mas nós precisaríamos aí de mais 1 ou 2 horas para ficar falando e não há agenda para isso, nem do programa. Quero ser convidado para voltar aqui antes que acabe esse Eu acho que uns 2 anos daria para terminar essa conversa. Com certeza. Agora, deixa eu perguntar para o senhor, motivo da ida do senhor a Brasília ontem. O ser humano em si, ele já gosta muito de viajar, às vezes não tem condição. O político, ele gosta de viajar. E eu acredito ser sonho, ser desejo de muitos empresários, cidadãos, líderes comunitários, e Brasília, onde é o centro do poder, a capital do poder. E o senhor já foi outras vezes a Brasília, esteve lá em Brasília ontem também. O senhor, como vereador, o senhor esteve lá como pessoa, simplesmente para tomar um cafezinho, ou o senhor foi a Brasília em busca de algo para a cidade de Limeira? As duas coisas. Primeiro, que eu fui com recurso próprio. Inclusive, quando eu postei no Facebook,
teve uma pessoa que colocou lá, foi gastar o dinheiro do povo, foi fazer com a diária e tal. Primeiro, para você ter uma diária custeada pela Câmara Municipal, você precisa fazer um ofício ao presidente, dizendo o que você vai fazer lá, qual o dia, quantos dias você vai ficar, qual gabinete você vai, com quem você vai falar, e esse ofício passa por votação no plenário. Se todos os vereadores, a maioria simples, aprovar, você está apto a ir pelo dinheiro da Câmara, ou seja, custeado pela Câmara Municipal, que não foi o caso. Inclusive para São Paulo, quando o vereador vai a São Paulo, ele vai com o carro da Câmara, mas se ele almoçar, se ele comer um lanche, ele tem que pagar com o seu próprio dinheiro, porque ele não tem diária. Lembrando que a legislação permite que o vereador apresente a nota fiscal daquilo que ele gastou. Justifica. Não pode ser suco de laranja. Exatamente. Dá problema sério aqui em Limeira. Depois desse episódio acontecido aqui na cidade de Limeira, nunca mais nenhum vereador apresentou. Eu não tive necessidade, mas se tiver, apresento sem nenhum problema, porque eu jamais vou lesar o município a troco de R$10, R$20 e nem R$1 milhão. Está longe da minha visão fazer isso. Porém, que fique bem claro, eu fui com recurso próprio, aproveitei uma agenda que eu tinha no Ministério da Cidadania, que é ligado ao Ministério da Saúde e da Segurança Pública também, porque houve uma separação. Nós temos o COMAD, que é o Conselho Municipal Antidrogas aqui da cidade de Limeira. O COMAD, ele vai cuidar, a partir de uma resolução do mês passado, do governo federal, apenas da repressão. E um outro órgão competente vai trabalhar com a prevenção, que é o meu caso. E eu fui atrás de subsídios para trabalhar aqui na cidade de Limeira, com o quê? Com panfletagem, com cartilhas de conscientização nas escolas, e entender como que vai ser essa separação dos órgãos que tratam desse assunto na esfera federal. Essa reunião foi às 14h, visitei o gabinete do então deputado Miguel Lombardi para saber sobre um acontecimento de ontem no TJ, sobre a retirada dos juízes auxiliares do trabalho aqui da nossa cidade, que eu acho um absurdo enorme Limeira ser contemplada com essa tragédia, né? Diante de 645 municípios. Nós temos juízes auxiliares, se eu não me engano, em 123 cidades. E de 19 cidades vai ser retirado. E Limeira está no meio de 19. Então... Isso é histórico aqui. Histórico. Né? Não. Isso é cíclico aqui, porque na época do Jura de Paixão nós perdemos, era para ser instalada a vara, não veio, mas isso também nós precisamos que o prefeito se movimente nesse sentido para que pare isso. É um conjunto de forças para evitar, porque foi batido um martelo para sinônimo de economia, e eu vejo um prejuízo ao invés de economia muito grande, porque certeza. Quantos trabalhadores estão nos ouvindo que tem causa na justiça parada lá? Nós temos 2 juízes efetivos e 2 auxiliares. Muitos processos para serem julgados. Se tirar os 2 auxiliares, aí é que a coisa não vai. Dobra a carga. A minha visão, simplificada, de uma forma simples, se o trabalhador não tem a sua causa julgada, ele não recebe o dinheiro para gastar no comércio. O advogado não recebe o honorário dele, e ninguém recebe, fica tudo parado, o dinheiro não gira e pronto, acabou. Então uma trava muito grande que, ao invés de causar economia, traz um prejuízo muito grande para a nossa cidade, e na ponta da mesa quem está? O munícipe de Limeira. E não é só empregados que têm causa, tem empresários que também têm causa lá a seu favor para serem julgadas. Isso é um prejuízo muito grande. Fui também no gabinete do deputado Roberto Alves, porque eu tenho um projeto para ajudar a Internacional de Limeira, aqui da nossa cidade. Esse projeto, que é de minha autoria, é algo simples, mas que vai atrair televisão, vai atrair jornalistas, vai atrair a curiosidade
de todas as cidades vizinhas e também do estado e do Brasil. Por quê? Rapidamente eu explico. Para a revitalização da frente do Limeirão. É claro que eu pedi verbas para a revitalização em todo o estádio, mas principalmente na entrada, porque, modéstia à parte, é muito feia demais, está muito feia. Está maltratada. E nós temos ali uma galeria fluvial que passa por baixo do campo, que está desabando e causando um transtorno terrível. E no meu projeto, eu instituo aquela ali, ela já é a Praça dos Campeões, mas eu coloco ali, na Praça dos Campeões, um busto do Pepe, que na época em que a Inter foi campeã, quem era o técnico? José Marcia. José Marcia, o Pepe, que é muito querido, 86, é amigo nosso, eu conheço pessoalmente, já o trouxe aqui na cidade de Limeira. Isso vai atrair a televisão para cá, o Globo Esporte, o interesse dos esportistas, porque ele é uma pessoa muito querida e, consequentemente, o interesse empresarial também, porque hoje em dia todo mundo quer dar um tchauzinho na televisão, quer ter o seu nome estampado e o empresário vai investir na nossa Internacional de Limeira, que ficou tanto tempo aí fora da elite do futebol estadual e brasileiro, né? Enfim, o senhor está unindo aí o útil ao agradável. Aproveitar o momento da Internacional, que vai disputar a Série A da primeira divisão a partir do ano que vem. E aí o senhor quer fazer essa revitalização com esse busto do Pepe para tentar levar o nome da cidade para outros estados. Exatamente. E até mesmo outros países através dos veículos de comunicação. Mais uma agenda em Brasília, onde foi corrido, viu? Eu participei de uma sessão solene para homenagear a criação do Estado de Israel no nosso país. Visto que eu fui e me interessei porque Israel hoje todo mundo sabe que é a menina dos olhos de Deus e tem se despontado na tecnologia. Hoje nós temos o Google, empresa israelita, o Waze, não é? E várias. Para quem não sabe, o Cotonete, a empresa de Cotonete foi criada em Israel. Então, a patente, é a campeã de patentes, e a tecnologia hoje tem se despontado no mundo através de Israel. Eu vejo a mão de Deus nesse negócio e nada melhor do que, como pastor, também prestigiar a comunidade israelita no nosso país. Participei, foi muito bacana. Saímos daqui, o Márcio me acompanhou, 7 da manhã, chegamos lá 8h30, e saímos de lá 9 da noite, chegamos aqui 11 horas da noite. Estamos aqui. Um dia cansativo e corrido, né? Corrido. Mas assim, eu tenho um tio que era chamado Manuel, padeiro, viu? Acho que ontem eu andei mais do que a égua do meu tio Manuel, padeiro. Então, para cima e para baixo. O senhor esteve em Brasília também buscando algo para a cidade. Com certeza. É isso. E um ponto importante, o presidente da Câmara esteve aqui também e também disse isso também, o senhor custeou a ida do senhor do próprio bolso do senhor. Como eu tinha esta homenagem ao Estado de Israel, então eu não quis fazer o documento para que fosse custeado pela Câmara, porque os outros assuntos são relacionados à nossa cidade. E hoje em dia, isso não pode parecer, eu sei que nós temos poucos minutos, o Glauber é uma pessoa esclarecida, assim como o Edmilson e os dois convidados que aqui estão. Hoje em dia, todas as pessoas que trabalham, a empresa que lhe contrata é responsável pelo custeio do trabalho. O vereador, na cidade de Limeira, ele tem que ser apaixonado pelos munícipes, assim como em todas. Mas Limeira, ela exige muito mais isso dos agentes públicos. Tanto é que nós temos agentes públicos, não sou contra, que tem 3, 4 afazeres remunerados, porque só a vereança não lhe dá. Eu sou contra. Se eu pudesse, eu faria uma lei que o vereador vai ser só vereador e mais nada. Assim como o policial, ele tem que se afastar para poder exercer
não é assim? O delegado... Mas cuidado que você está com o seu braço direito aqui, hein? Mas cuidado, eu não falaria isso, eu não continuaria essa conversa, mas tudo bem. Eu vejo assim que nós temos que ter bons legisladores. O ponto de partida é esse. Qualidade dos legisladores. Exatamente. Se hoje em dia... É igual, Dalber, nós dois somos entusiastas pelos assuntos e, como já no início dissemos, o campo das ideias ele não nos torna inimigos de jeito nenhum. Pelo contrário. Somos oponentes em vários pontos de vista, mas não somos inimigos. Por exemplo, nós temos isso eu quero deixar bem claro para quem está nos ouvindo. Nós temos uma cidade, como o Edmilson diz, com mais de 300 mil habitantes. Beira seus 320 mil habitantes. Teremos as eleições para prefeito. Uma cidade de 320 mil habitantes, nós temos 4, 5 que vão se dispor a se candidatar a prefeito. Não era para ter uns 1.000? 2.000 pessoas querendo administrar? Ou será que nós não temos bons administradores, pessoas honestas, pessoas dispostas aqui na nossa cidade? Temos, mas nem todo mundo quer. Nem todo mundo quer porque é um sacerdócio, né? Eu falo sacerdócio porque sou pastor e na denominação onde eu sou pastor exige essa entrega total. E a vida pública exige isso da pessoa. E muitas vezes o agente público ele entra sem nenhum processo e sai com 50. Então isso, o Tribunal de Contas tem assustado muita gente. Tanto é que nós tivemos prefeitos aqui que, se viverem 2 vidas, não vão conseguir se desvencilhar de tantos processos que eles acarretaram para a sua vida. Como toda conversa, pastor, nós temos o lado positivo e negativo. Claro. Né? Eu acredito que o lado positivo seja esse que você tenha exposto, mas nós temos um histórico na cidade, no estado e no país de corrupção, de quem é político não presta. Eu não estou afirmando isso, estou dizendo que é o que se diz. Entendeu? Como assim como o vice-prefeito disse isso em uma apresentação de vereadores juniores. A fama de vereador, a fama de político é de gente que não presta. E nós estamos lutando para mudar essa verdade? E isso aí, como eu volto a dizer, eu não estou afirmando, estou dizendo que isso é um dito popular, é o que veicula-se nas rodas populares, né, de que é vagabundo, de que não presta, de que é desonesto, de que é isso e aquilo, assim como eu afirmei na tribuna da casa neste formato. Então, o nosso problema principal é que quem fica 30 anos construindo um bom nome não arrisca ser político para quando, e se chegar na Câmara, ser colocado no meio do joio. É esse o nosso problema. Comum, né? Isso, o nosso grande... Eu entendo que o nosso maior problema de não termos mais pessoas ditas de bem nesse meio é a fama que foi criada pelos históricos políticos do passado. Então, nós temos 2 questões muito, muito próximas, que é o lado bom, que você fez questão de esclarecer e deixar muito bem caracterizado, e esse lado ruim, que eu penso que é a maioria que convence a pessoa a não participar dos pleitos municipais. Eu acho que deveria ter um trabalho, e muitas entidades fazem isso, de politizar os seus jovens, não é? Porque hoje o jovem quer ser tudo na vida, menos um político. Eu também. quer ser dentista, caminhoneiro, quer trabalhar em qualquer... Não menosprezando ninguém, trabalhar em qualquer profissão, menos ser um agente público. Penso também que nós precisaríamos, assim como acontece na Alemanha, de que os políticos passassem obrigatoriamente por uma formação. Por exemplo, a pessoa, para ser vereadora, ela tem que ser obrigatoriamente formada em gestão pública. Exatamente. Ótimo. Ela quer ser prefeito, obrigatoriamente administração pública. Para dar qualidade ao parlamento. O cara quer ser prefeito, quer ser governador, ele tem que ter MBA em alguma coisa. Entendeu? Agora, então é isso, porque a Angela Merkel, ela é PhD em física e ela fez 9 provas antes de tentar ser política. Isso traz, não menosprezando as classes mais baixas, mas traz qualidade para a direção do país, para a direção do estado, do município. Nós temos que ter esse trabalho de conscientização da nossa juventude para que eles possam ser agentes públicos, trabalhar pela população. Hoje a maioria quer ser funcionário público. Sim. Não é? Para poder garantir uma estabilidade. Mas agente público é difícil. Vamos combinar uma coisa nós dois? Claro. Vamos deixar de falar agora? Sim. Porque os dois falam. Roubamos o programa, pastor. Não, nós gostamos Eu, educadamente, respeitosamente, estou deixando eles falar.
Mas estou de olho neles, viu? Edmilson, eu tenho uma reunião que era 1h da tarde com o comandante aqui da polícia da cidade. Ele deve estar me aguardando, porque ele não pode passar de hoje. Então, eu gostaria de pedir licença. O programa vai continuar até as 2h, ou 3 da tarde. Não, nós vamos. Da outra vez eu vou convidar o Dalber para vir aqui para que a gente possa. Às 7 da manhã. Falar de vários assuntos. Pastor Newton Santos, rápido então, que eu sei do tempo do senhor aí. Fala 2 projetos, senhor, de relevância para o município, resumido, por favor. Olha, o último que nós conseguimos aprovar foi fazendo. Eu tenho 63, então eu vou pegar os 2 últimos. Um foi a consolidação das leis bancárias. Nós tínhamos, o Márcio trabalha comigo já há algum tempo, e nós recebemos inúmeras denúncias e reclamações de munícipes nas agências bancárias. Demora, outra falta de segurança, falta de banheiro, isso e aquilo. Fizemos um levantamento, existem 40 leis que regiam sobre as agências bancárias, com deveres e também direitos da população e das agências. Fizemos um resumo e criamos um código para que todo munícipe tenha acesso a quais são as obrigações e quais são os direitos deles através da legislação. Então, hoje, a pessoa ela consulta esse código e ela sabe quais são os direitos e deveres. Por que falo das agências bancárias? Porque nem todo mundo criou o hábito ainda da tecnologia de resolver a situação pelo celular ou pela internet. Ele tem o costume, principalmente nós aqui do interior, de irmos até a agência bancária. Eu acho inadmissível a dona de casa ou o pai de família passar o dia inteiro numa agência bancária para resolver um problema. Então, essa é uma das questões. Eu acho importante por causa disso. E também quero deixar aqui um aviso aos pais que esta lei foi aprovada aqui na cidade de Limeira. Como eu disse que a justiça não vai bater na porta da casa da pessoa para fazer justiça para ela que tem que ir atrás. Nós aprovamos que todo o edital que sair do Poder Executivo, ele tem que ter, por obrigação, a exigência de que a empresa vai contratar de 5% a 15% de jovens no seu quadro de funcionário. Eu trabalho muito com jovens e eu fiz esta adequação no município. Já é uma lei federal, porém o município não estava atendendo, não tinha regulamentação. Então, nós fizemos. Trocando em miúdos, toda empresa que for prestar serviço para a prefeitura, ela tem obrigação de contratar de 5% a 15% de jovens no seu quadro de funcionário. Porque eu bato muito na tecla que jovem tem que trabalhar, ou pelo menos aprender aquilo que ele quer fazer. E é muito amplo, as pessoas estão nos ouvindo e talvez a pessoa, na sua simplicidade, ela pense que serviço para a prefeitura é só quebrar chão e fazer buraco na rua. Não é. Ele é amplo, tem serviço gráfico, serviço me ajuda de... Tem serviço de fiscalização, tem serviço administrativo interno. Exatamente, administrativo, e temos estagiários, empresas que prestam serviço... Diversos setores. Visual, não é? Sim. Então, gráfico. O jovem deve procurar a prefeitura, ficar sabendo qual é a licitação que vai sair, e ele procura as empresas que vão participar, porque ela tem por obrigação de contratar esses jovens. Dentro da lei, qual é o entendimento de jovem? É o mesmo entendimento entre 14, isso. O aprendiz, é o jovem aprendiz. É o jovem aprendiz. Agora, as pessoas que nos ouvem têm que ter o esclarecimento de que vereador não pode criar lei que onere o município e nem que faça aumentar a sua arrecadação. Vereador não faz posto de saúde, vereador não constrói escola, vereador
não faz asfalto, vereador... Apesar de muitos prometerem na campanha, né? Aí, quando eu fui presidente da Câmara, eu criei a emenda impositiva, que já é uma realidade no nosso Brasil. Qual que é a porcentagem em Limeira? 1%. 1%. Mas dividida entre os vereadores. Entre os vereadores. Mas Limeira, para cada um. 1%. 1%, meio por cento. 1%, exatamente. Porque na chega federação a 500, 1,2, né? aqui em Limeira, 500 mil, 600 mil reais para cada vereador. 1,2. E como que nós conseguimos? É que já faz um tempo, foi quando eu estava na presidência da Câmara, como que nós conseguimos aprovar o trâmite? O vereador, ele indica a metade para a área da saúde e a outra metade para infraestrutura. Então, o vereador pode indicar para arrumar um asfalto lá perto da rua da casa dele, não é, no bairro dele, ou como um posto de saúde também. E pode fazer uma gestão junto ao prefeito, para que o prefeito possa consertar algo, pega 4 ou 5 vereadores e fala, olha, mandem para cá para que a gente possa fazer isso. Isso pode acontecer e é o que tem acontecido na maioria das vezes. Correto, vereador. Já vai acabar, senão nós vamos... Vereador, para o senhor ir embora, tem 2 perguntas, vou fazer uma só para o senhor ir embora. O senhor tem está sabendo alguma coisa, tem alguma informação sobre vagas em creche? A Daiane Fernanda, ela está perguntando aqui, quer saber sobre vagas em creche, que ela não tem onde deixar o filho dela para ir trabalhar. Olha, muitas vagas estão sendo conseguidas via judicialmente. Por quê? Porque o prefeito, apesar de ter prometido também em sua campanha, não tem conseguido cumprir aquilo que ele falou. Nós não temos inauguração de creche aqui na cidade de Limeira. Nós temos batalhado para aumentar o Bolsa Creche, para poder sanar esse problema, que já virou um problema de justiça. Mas ela deve procurar a Secretaria de Educação, fazer o seu cadastro, entrar numa fila única, e se ela se sentir prejudicada nesta fila única, se ela não conseguir êxito naquilo que ela quer, ela deve procurar também. O Nilton Santos. Não, a justiça. A justiça, tá. Creche, né? Eu quero agradecer a presença do senhor aqui, a presença de aceitar o convite. Volto a reafirmar para o senhor, não é um convite exclusivamente do Edmilson Gonçalves, é um convite do programa Sua Voz, representando seus ouvintes e os internautas que nos acompanham. Okay. Obrigado pela presença, o horário aí, espero que o senhor esteja outras vezes aqui. Parabenizo o programa e quero deixar um abraço especial a todos os ouvintes dessa programação, que Deus lhe abençoe, e se nós pudermos ajudar em alguma coisa, o Gabinete 11 na Câmara Municipal está aberto para que você possa ir lá e falar comigo ou com a minha assessoria. Deus abençoe, Dalbert. Foi um prazer lhe encontrar. Encontrá-lo aqui. Edmilson é um grande amigo já de muito tempo. Doutora, parabéns pelo trabalho, pela dedicação à população, que eu tenho certeza que é muito mais por amor do que qualquer outra coisa e por um ideal que a senhora deve ter, não é? E é salutar. E vamos em frente. No meu caso, não é Deus te abençoe, é Deus te guarde, né? Mas Amém. Tudo bem. Ele abençoe, guarde. No meu caso, tem que guardar. Com Deus já tá bom. Eu pedi para Deus me guardar ontem na viagem, que eu morro de medo de avião. Foi de gol? Foi. Deus te guardou muito. Guardou na ida, guardou na volta, ainda me abençoou com uma pessoa para pagar meu almoço e do Márcio lá ainda. Foi muito bom. Muito Deus obrigado pela demais. presença. Tchau. Obrigado, Márcio, está acompanhando. Até mais. Nilton, depois eu vou te procurar lá para a gente conversar. Para a gente pensar o processo. Tá? Prazer rever. Nós estamos chegando ao final do nosso programa e, em meio a toda essa conversa aqui, nós não conseguimos nem cumprimentar a doutora, o Dalbert falou daqui, o Nilton daqui, está aqui presente também, a doutora Ana Cláudia Magno. Doutora Ana Cláudia Magno, que acompanha o Dalbert aí, que faz um trabalho aqui, o segundo Dalbert falou, e faz um trabalho pela cidade, como o vereador Nilton disse. Ela provou que existe ar na tubulação de água de Limeira. Correto, mas é só isso. É só isso. É muito mais do que claro. O vereador Nilton disse aqui, muito mais por amor à causa, amor à cidade, à população, do que por qualquer outra coisa. Obrigado, doutora, aí por estar aqui presente e também por atender os munícipes. Dalbert, nós vamos ter que nos
falar, marcar outro dia para nós fazer um debate aqui, entendeu? Apenas para... Desculpa, Edmilson, aqui se não foge da pauta. Essa ação, apenas para constar, a doutora não cobrou da pessoa, tá? Só para constar, porque as pessoas ficam pensando, não, mas foi lá para arrancar dinheiro da pessoa. Não, foi uma ideologia minha, e que eu expliquei para ela, não vai ser cobrado, porque nós temos que beneficiar a cidade. E ela aceitou essa condição, e todo o processo correu sem cobrar. Correto, muito bom, tá aí tanto da parte sua, quanto da parte dela. É justamente isso que a população precisa e espera das suas lideranças da cidade, das pessoas que trabalham para a população e, na maioria, sem ganhar um tostão, como dizia a minha avó. Faz porque entende que tem que estender a mão para o próximo, tem que dar voz àqueles que não têm voz e ajudar aqueles que precisam também. É isso? É isso, exatamente isso, Edmilson. Vou agradecer você pela presença aqui, né? Não tava pelo Aparecido. Como ele mesmo disse, por Aparecido aqui, que acabou contribuindo, ajudando nós aí a conduzir o programa. E em uma outra oportunidade, com certeza você estará aqui junto conosco, assim esperamos. Edmilson, eu agradeço você ter aberto essa oportunidade para mim. Como eu falei para você, eu vim aqui para conversar com você, para fazer um convite de uma reunião. E como nós já nos conhecemos há muitos anos, pelo menos 20 anos, né, eu não poderia deixar de cumprimentá-lo aqui. Aí você falou para eu entrar e eu acabei participando do programa, interrompendo o pastor várias vezes, como é de costume. Né? Do Dalbert, e atrapalhando um pouquinho, mas é porque são muitas ideias, Edmilson, são muitos anos, é muita informação, entendeu? E eu continuo fazendo os meus vídeos, minhas lives. Por favor, me sigam no Facebook, Dalbert Gonçalves, no Twitter, Dalbert Gonçalves, no Instagram, Dalbert Gonçalves. Agradeço mais uma vez, Edmilson. Desejo uma excelente tarde a todos os munícipes de Limeira, a todos que nos ouvem. E hoje, a partir das 14h45, vai ter audiência pública da lei da LDO, desculpe, Lei de Diretrizes Orçamentárias. Tá? Eu vou participar dessa audiência pública, porque eu tenho alguns pontos para poder colocar aqui, e eu espero que eles sejam ouvidos. Muito obrigado, Edmilson, mais uma vez, muito obrigado à emissora. Meu nome é Dalbert Gonçalves, eu luto por um mundo melhor. É como os vídeos dele, meu nome é Dalbert Gonçalves, eu tenho acompanhado os seus vídeos, é isso mesmo, tem que trabalhar pela cidade, está de parabéns por isso, e quem ganha com isso é a população, sem dúvida. Precisava ter muitos Dalbert Gonçalves por Limeira aí para procurar dar voz àqueles que não têm voz. E quanto a interromper o pastor vereador Newton Santos, isso é do Dalbert também. Pode ter certeza que a hora que nós terminar aqui, nós vamos ter um pega ali fora, viu? Sempre que nós encontramos, às vezes sai faísca, mas é sempre com troca de ideias, divergências de ideia, de opinião, para o melhor da cidade. E o objetivo é o bem. Exatamente. E nada pessoal, como ele disse aqui, como o Newton disse, mais de 20 anos de amizade. Isso tem que existir. Nós não podemos só tomar cafezinho, bater a mão nas costas do outro e achar que está tudo bem. Não está. Vamos, então, para o debate, para o embate de ideias, ver o que é melhor para a cidade, que é o que ele faz no dia a dia dele aí pela cidade de Limeira. Quero te agradecer mais uma vez, obrigado pela presença inesperada, mas assim, você sabe que as portas do programa estão sempre abertas para você, e uma outra data aí vamos marcar para você estar aqui e continue os seus trabalhos que têm dado frutos aí para a população. Bons frutos. Muito obrigado novamente, muito obrigado aos ouvintes que se predispuseram a nos ouvir, e nós continuamos o nosso trabalho. Até mais, Edmilson, um grande abraço a todos. Ok, eu quero mandar um abraço aqui para a Daiane Fernanda, que está nos acompanhando. Suas duas perguntas, Daiane. A outra pergunta não deu tempo, sabia que não ia dar tempo. Eu pergunto para ele pessoalmente isso daqui. Mandar um abraço para o Sérgio Júnior, bom programa para nós, da Desejando. Obrigado, Igor, Gabriel. Obrigado também. Pessoal, aí nós não conseguimos responder todas as perguntas que tem compartilhamento, que está sendo transmitido por outros grupos. Nós conseguimos ver tudo isso ao longo do dia, ou à noite, ou amanhã. Mas o programa está aí para você, gravado, e você pode acompanhar, não só no tempo real, como muitos fez, mas você pode também acompanhar durante a tarde, durante a noite, amanhã, enfim, durante a semana. Quero agradecer a todos os internautas,
por estar nos acompanhando. Também os ouvintes, a rádio, que tem uma grande audiência por toda a cidade, mas principalmente nesta região. Um grande abraço para todos vocês e até amanhã, a partir do meio-dia, com mais um programa A Sua Voz.